Então, tradicionalmente, como é que se pratica a contemplação da morte, né? Desde a época do Buda até os dias atuais, né? Com certas adaptações, né? O mais comum e mais que a gente mais encontra, né, entre os monges é contemplar o cadáver. As pessoas vão até um local onde há um cadáver, né, e usa aquele cadáver como objeto de contemplação. Se senta ali perante o cadáver e fica ali olhando, estudando aquele assunto, enxergando, ver como é que é. Como a gente estava falando outro dia, né, antigamente a morte era um fenômeno muito mais presente do que hoje em dia. Então não era difícil, né, você encontrar um cadáver antigamente, né? Você simplesmente todo povoado tinha um local onde eles jogavam os cadáveres, né? Não era tão comum assim as pessoas enterrarem, porque não vale, não sei se não vale a pena, né? Quando não há tanta gente, talvez não haja necessidade tanto, né, de enterrar o cadáver, né? E também quando as pessoas morrem muito, né, talvez o pessoal não fique com paciência de ficar enterrando o cadáver toda hora, né? Quando as pessoas começam, os povoados começam a ficar muito grande, né, então começa a virar um problema de higiene pública, né, de saúde pública, né. Então não dá mais para fazer as coisas como antigamente, né? O pessoal fala muito, né, nessa questão no Tibete. Eles levam o cadáver ao alto da montanha e picam o cadáver e dá para os abutres comerem o cadáver, né? Na Tailândia eles faziam a mesma coisa, só que em Bangkok, né? Eles simplesmente jogavam o cadáver, picava também, jogava ali no chão, os abutres vinham e comiam o cadáver. Eles pararam de fazer porque a quantidade de cadáver começou a aumentar tanto, como a população foi crescendo, né? Os abutres começaram a aumentar e se procriar, né? Com tanta comida disponível, né? Que virou um problema de saúde pública, né? Eles pararam de fazer isso, né? Então não era só no Tibete que tinha isso, mesmo na Tailândia era normal isso, né? Eles davam os cadáveres para os abutres comerem, né? Mas por causa de uma questão, a cidade começou a crescer muito, né? Eles pararam de fazer isso. Então, antigamente, pelo que a gente vê notícias, né, tanto na Tailândia, dá a impressão também que na Índia, né? O presidente simplesmente morria, tinha um canto, né, uma floresta, um local assim afastado do vilarejo, que as pessoas iam lá e jogavam o cadáver, né? Ou fazia alguma cerimônia e tal, mas não era nada demais assim, né? Então era fácil você encontrar um cadáver para contemplação, né? Só você ir até um local desse, né? E você pode sentar ali e ver o cadáver, aliás, vários cadáveres, né? Em diferentes estágios de decomposição, né? Então, você vê um cadáver recentemente jogado, um cadáver que está ali há 3 dias, um cadáver que está ali há 10 dias, um cadáver que está ali há 15 dias, um mês, 3 meses, um ano. Então os monges iam, às vezes, inclusive moravam, né? Nesses cemitérios ao ar livre, né? Botava ali uma espécie de um acampamentozinho improvisado ali, ou então ficava debaixo de uma árvore, né? Moravam ali, né? E iam até o vilarejo de manhã cedo, iam até o vilarejo, recolhiam esmolas e depois voltavam para o cemitério, né? E moravam ali. Então tinha muitas oportunidades, né? Quem já leu a biografia do Ajahn Chah tem histórias, né? Sobre esse assunto, né? Exemplos, né? De como era isso. Então, normalmente, né, o que se fazia, né, você, né, tinha essa fonte de informação, né, você vê como é, o que acontece. Quando a pessoa falece, o que acontece? Como é que acontece? Né? Isso realmente ajuda bastante, né, a enfraquecer a ilusão, né, de eu no corpo, né? Você vê assim graficamente com seus próprios olhos, né, o que acontece com o corpo quando a pessoa falece, né? Ajuda bastante, né, a enfraquecer essa ilusão de ego, de persona, né, associada ao corpo físico, né? Mas também ela te dá a matéria, né, para você ter, né?
geralmente, né, você com esse tipo de estudo, digamos assim, né? Como é que faz, o que acontece, como é que é a pele, como é que é a cor, né? Como é que é o cheiro, como é que é os ossos, que cor que são os ossos, né? As pessoas antigamente não tinham livro de anatomia, né? Então, se você quiser olhar esse assunto, você não tinha caderno para olhar, você tem que olhar direto na fonte, né? Então, você grava essas imagens na sua cabeça, né? E tanto qualquer insight que você consegue ali mesmo, né, já é bastante útil, né? Mas mais do que isso, né, você olha bem, você tem essa imagem bem fixa na sua memória, né? Do cadáver e das características e tudo mais. E aí você vai sentar em meditação, né? E você consegue usar essa imagem como objeto de meditação. Você pode usar o seu próprio corpo, né? E geralmente o que é mais recomendado é você usar o seu próprio corpo, né? Porque é ali que você identifica eu, né? Ter estudado bem, né? Como é que acontece com o corpo, como ele falece, né? Qual é a característica, como é que é o processo, né? Quais são, né? Você tendo estudado essa informação em outras pessoas, né? Já falecidas, né? Você aí consegue aplicar aquilo ao seu próprio corpo, né? Então você senta ali e visualiza seu próprio corpo, né? Sentado em meditação ou deitado, né? E aí você começa a enxergar o corpo se desfazendo, apodrecendo, a pele perdendo cor, né? Os líquidos começam a vazar, começa a inchar, começa a ficar azul, né? Fica tudo inchado, depois esmurcha de novo, né? No começo, né? Bom, não vou vou descrever que vocês vão ficar assustados. Vou deixar vocês traumatizados. Mas então você estuda isso, né? E você consegue usar aquilo como objeto de meditação. Você visualiza aquilo no seu próprio corpo, né? E isso ajuda você a perder, né, o desejo pelo corpo, perder apego pelo corpo, né? Ajuda você a enxergar, né, o quão impermanente é esse corpo, né? Quebra bastante na ilusão de eu no corpo, né? Aos poucos, né, você vai se acostumando com essa noção, né? Esse corpo vai falecer. Né? Você frequentemente vai realizando esse tipo de prática, né? Começa a ficar bastante, isso de fato vai acontecer. Não é surpresa, né? Já não vai ser mais surpresa, né? E quando isso não é mais surpresa, muda a sua atitude com relação à vida, né? Quando a ideia fica bastante, não deixa de ser uma ideia assim abstrata, né? Um dia eu vou morrer, né? Aquilo passa a ser uma ideia bastante concreta, né? Isso realmente vai acontecer, né? Da mesma forma que falar, amanhã vai chover, né? Uma ideia concreta, não é uma ideia abstrata, né? Realmente está com o cara olhando o céu, amanhã vai chover, então é bom te guardar a roupa, né? Preparar o local, né? Para não molhar as coisas. Então passa a ser uma ideia concreta, tal quanto essa, né? Uma ideia tão concreta como a percepção, né? De daqui a pouco vai chover, né? A percepção de que não, esse corpo vai falecer se torna algo concreto e presente na sua mente, né? Quando é algo concreto e presente na mente, a mente muda, né? Que nem a gente conversou já, né, anteriormente, né? Então a forma tradicional de se fazer isso é assim, né? Você usa um cadáver como fonte de informação, né? E aí você leva aquelas imagens, né? Que você, então as sensações também, né? Não só a imagem, né? Eu quando ia assistir a autópsia, eu sempre fazia questão de pegar no defunto, né? Para sentir, né, o frio, né? Sem fazer questão de ir lá e botar a mão no cadáver também, porque também é a sensação, né, da frieza do corpo, né? Como é diferente, né? Porque você só olha e parece uma pessoa, né? Você bota a mão, não é uma pessoa. É um objeto inanimado, né, etc. Então a sensação, você guarda, né, aquelas memórias todas, né? E aí, além do insight, né, e do desencanto e do senso de urgência que você consegue só de estar ali, né, presente, já contemplando aquilo, né, você também, né, você traz essa meditação para dentro, né. Cedo ou tarde, né, você vai querer também fechar os olhos e usar a sua mente, né, para criar a imagem, principalmente para poder usar o seu próprio corpo como objeto de meditação, né. Então, né, aí você pode, né, se você tem uma mente bastante estável, né,
com um nível que você poderia chamar de Upajjhara Samadhi, né? Você consegue trazer, né, a imagem do seu corpo, aí você aos poucos vai transformando aquela imagem, vai perdendo a coloração da pele, vai apodrecendo, vai caindo, até virar só o esqueleto. Aí o esqueleto começa a virar poeira, começa a se desfazer e tal, até não sobrar nada, né? Você consegue fazer isso de maneira controlada, né? Se você tem a mente tranquila, né, e um bom nível de estabilidade mental, né? Mas não só isso, né? Também se você realiza esse tipo de prática, né? Por exemplo, você vai passar 2 semanas morando num cemitério como esse, né? Que eu descrevi, né? Aquelas imagens vão ter um efeito, né? Vão ser absorvidas na sua psique, né? Às vezes você nem precisa fazer um esforço para que esse tipo de coisa aconteça, né? Assim que você começar a pacificar a mente, se você é o tipo de pessoa que tem inclinação, né, a enxergar limitas, né, enxergar visões, tal, quando você começa a pacificar a mente sua mente tende a manifestar imagens, tal, você consegue controlar quais serão essas imagens, né, com um tipo você alimenta, né, a mente com esse tipo de imagem de antemão, né? Então você alimenta a mente com essas imagens da morte, né? E quando você sente meditação e a sua mente, supondo que ela já naturalmente tem essa tendência, né? As imagens que vão surgir já vão ser imagens, né, relacionadas a esse assunto, né? Então até que você nem precisa fazer muito esforço, meio de maneira espontânea, né? E também é uma ótima fonte de insight, né? Deixa eu ver, qual mestre tem histórias assim? Metcalfe, né? Quem já viu a biografia de Metcalfe, eu acho que ela tem bastante exemplos desses, né? Ela sentava em meditação e via cadáveres e tal. Ajahn ainda está vivo, né? Você pegar a história dele, né? Ele está escrita já em inglês, né? Fizeram uma biografia dele em inglês, né? Ele espontaneamente, né? Ele saía para recolher esmolas. Quando as pessoas colocavam comida na tigela dele, ele via uma caveira, assim, né? Ele não via a mão da pessoa, ele via um esqueleto colocando a comida na tigela dele. Ele não fazia de propósito, né? A própria mente dele começava a criar aquela, né? Então, também tem tem essa dimensão, né? A contemplação da morte, né? Então isso é feito num nível assim muito elevado, né? As pessoas normais não conseguem fazer isso, não tem, a mente não tem condições, né, de fazer isso, né? Mas só, né, eu estou só passando a informação, né, como é que no nível mais elevado é assim que isso é feito, é dessa forma que se faz isso, né? Tanto no que diz respeito, né, você usar o corpo, o cadáver em si, né, como objeto, né, como fonte de informação, né? Inspiração, achei que você ia chamar de inspiração, né? Pode usar o cadáver, né, de real como inspiração, né? E aí, né, tendo uma mente, né, bem treinada num nível básico de samadhi, né, você então começa a construir ou você constrói através da sua própria vontade, né, de propósito, né? Você constrói esse tipo de meditação, né? Ou ela se manifesta de maneira espontânea, que também é muito comum, né? Também é muito comum. Talvez seja até mais comum, né? A pessoa nutre a mente com aquele input, né, de experiência, né? E a mente naturalmente manifesta, né? Esse tipo de contemplação vem bem que espontaneamente, né? Quando você sente a meditação, esse tipo de coisa começa a se manifestar de maneira espontânea, né? Então, também é bastante comum ocorrer dessa maneira, né? Então, a pessoa desenvolve esse tema de maneira contínua, né? E quanto mais ela desenvolve esse tema, mais, né, as quilesas vão enfraquecendo, né? Apego ao eu, apego a prazeres sensuais, desejo por coisas mundanas vão enfraquecendo cada vez mais. Quanto mais isso enfraquece, mais pacificamente fica, né, mais bem comportada, e quando a mente fica mais pacífica, você consegue levar essa prática a níveis ainda mais sutis, né? Então isso vai progredindo, né, que nem não sei se algum desses dias eu falei, né, vai progredindo. Se você fizer de maneira correta isso, você chega a quase a iluminação completa, né? Você consegue levar essa prática até o nível de Anagami, né?
É uma coisa assim bem elevada, vai longe essa prática, né? Não é algo, se bem feita, né? Consegue chegar lá na porta da iluminação final, né? Então é uma prática bem poderosa, né? Quando feita nesse nível, né? Mas vamos então, esse é o nível, né, digamos, nível mais elevado, né, dessa prática. Então, mas vamos tentar ver algo assim mais prático para vocês, né, aqui. Mesmo só para curiosidade, né, hoje em dia não existe mais esse tipo de cemitério, não existe mais, né. Então, como é que os monges fazem? Na Tailândia, pelo menos, né, como é que eles fazem? Você pode requisitar aí assistir uma autópsia, né? Foi assim que eu vi vários cadáveres, né. Nunca fui ver cadáver em cemitério, né. Todo lugar que eu vi cadáver é no necrotério, né? Eu já fui muitas vezes, não sei quantas vezes. Então, talvez umas 4, 5 vezes assisti a autópsia, né? E aí algumas vezes você vai se for no necrotério de hospital, né, de universidade, né? Então é uma coisa assim bem comportada, tem um único cadáver, né? Ele vai lá e vai. É como se fosse aqueles anfiteatros que eles usam para ensinar os estudantes, né? Então você senta, tal, o cara começa a cortar o cadáver. Você pode chegar ali perto também, né? Você pode chegar bem pertinho e tal, né? Eu não sei se eles dão permissão ou não para botar a mão no defunto, mas eu sempre coloco. Ninguém tá olhando, eu vou lá dar uma pegadinha só para marcar, né? Marcar, dar um choque assim mais forte no sistema, né? Mas provavelmente não é recomendado. Vai que o cara morreu de alguma doença, nem se vai botar a mão no defunto, vai pegar bactéria, sei lá. Provavelmente não é recomendado, mas eu sempre faço isso. Então você assiste, né, essa autópsia. Mas algumas vezes a gente teve a oportunidade de... uma vez foi no necrotério da polícia, em Bangkok, e a outra vez foi um necrotério de hospital, mas não era tão limpinho, organizado, não. Tinha menos cadáver do que o necrotério da polícia, né? E não eram os cadáveres tão radicais, né, que nem na polícia. Na polícia era tiro na cabeça, atropelamento, acidente de trabalho, pauleira, viu? Muito pauleira mesmo, coisa assim punk, né, que o pessoal fala. E eram muitos também, né? Devia ter pelo menos uns 30, 40 cadáveres, um salão enorme, né, com aquelas fileiras de cadáveres, assim, né, de cada uma morte diferente, né, criança, adulto, tudo, né. Esse outro hospital que a gente foi, que eu acho que foi a penúltima, talvez tenha sido a última vez ou a penúltima vez que eu fui assistir a autópsia, era um hospital, então tinha uns 7, entre 10, talvez uns 10 cadáveres ali, né. Mas é o pessoal que morreu de doença, assim, não tem nenhum cadáver muito feio, não. É só o pessoal, né, deitado ali, né, duro, né, azulado, né. Mas não tinha nada assim, né, cabeça explodida, que nem o braço arrancado fora, né, que nem no necrotério da polícia. Mas ainda assim tinha vários cadáveres também. Então o que eu posso dizer, né, da minha experiência com isso, né, também aí depende de cada pessoa, né. Mas eu pelo menos não tenho uma reação muito forte com relação né? Principalmente quando eles começam a cortar o cadáver, né? Eu lembro, a única vez que eu tive um pouco assim de agitação mental, né, foi a primeira vez que a gente foi assistir eu ainda era noviço, nem era monge aí. Eu acho que eu já era noviço, tinha acabado de me ordenar noviço, nem assim um mês. Tinha acabado de me ordenar noviço, a gente foi assistir uma autópsia no hospital. E aí eu lembro que a parte que mais me mexeu assim agitado a mente foi ver a pessoa deitada, né? Era um rapaz jovem, devia ter uns 20 anos, né? E o choque, assim, a mente, não, isso não é uma pessoa. Não é uma pessoa assim, ó, tem um cara deitado ali. Não tem um cara deitado ali, aquele não é uma pessoa. E a mente, assim, tentando construir a ideia de que isso é uma pessoa, né? E essa foi a parte, assim, que mais deu um pouquinho de agitação só, né? Mas aí, principalmente quando ele começa a abrir o cadáver e tirar os órgãos todos, aquilo te perde um senso de realidade, né? Vira uma coisa assim, dissociada, né? Você não vê mais uma pessoa ali, né? Então não é tão chocante, pelo menos para mim, né? Não é tão chocante, né? O que eu achei mais chocante foi realmente ver foi a primeira vez na minha vida que eu vi um cadáver, né? Naquela ocasião, eu nunca tinha visto uma pessoa morta antes.
né? Não, nunca vi uma pessoa morta. Aquela foi a primeira vez, né? Então, o que mais chocou mesmo foi ver a pessoa assim e aceitar a ideia, né? Isso não é uma pessoa, isso é um cadáver, não é uma pessoa, né? Só isso aí que deu um pouco de conflito assim na mente, né? Deu um pouco de tilt na mente, né? Mas aí conforme começou a realizar a autópsia, de alguma forma a mente dissocia, né? Você vê, é um monte de carne, né? Não tem, não, você tem que fazer realmente um esforço para pensar, não, isso é uma pessoa, então, mas ainda assim, para mim, pelo menos, nunca tive nenhuma reação muito forte, né? O pessoal fala muito do cheiro, mas também o cheiro eu não achei nada demais, assim, né? O pessoal coloca Vick Vaporub assim no nariz, né? Para disfarçar o cheiro, ou então entope o nariz com... Mas eu não tive muito problema, não, com o cheiro. E também com a imagem, assim, não me deu nenhum efeito muito forte. O dia que a gente foi no necrotério da polícia, né? O pessoal lá assistindo uma autópsia, eu achei mais interessante e ficava caminhando, olhando os cadáveres, as diferentes mortes e tal, e parava, olhava bem, né? Eu estava ali caminhando, né, fazendo essa, olhando assim, né? De repente um outro monge abriu a porta, um monge que eu não conhecia, né? A gente estava num grupo só do nosso mosteiro, né? Aí um monge abriu a porta, ele só olhou, abriu os olhos, assim. Eu achei que ele fosse desmaiar, né? Eu tentei falar, opa, tudo bom? Eu tentei assim, né? Oh, como vai? Ele? Eu dei meia volta e saiu correndo, né? Então algumas pessoas têm esse tipo de reação, né? Eu por alguma razão, não tenho esse tipo de reação. Mas o que eu fiz, né? O que eu tentava fazer, né? Com relação a esse tipo, como eu não tinha essa reação, né? O que eu fazia é, eu tentava realmente olhar e guardar aquelas imagens na minha memória, né? Principalmente o fígado, o intestino, coração, pulmão, né? Tentar olhar bem, né? E tentar lembrar, que é porque depois você também pode usar isso para Kayagata Sati, né? É uma prática que você visualiza o corpo, né? E separa ele em partes, né? Então você também pode usar isso como fonte de informação, né? Para esse tipo de prática, né? Além da contemplação da morte, você pode contemplar o corpo, né? Contemplação da morte chama Maranasati, né? Contemplação do corpo chama Kayagata Sati, né? Então eu usava isso, né? Usava essa oportunidade para adquirir essas informações, né? Como é que é exatamente o pulmão, né? Como é que é o fígado, como é que é o intestino, como é que é o estômago, como é o conteúdo, porque sempre eles fazem autópsia, eles abrem o estômago e olham dentro do conteúdo, né? Para ver se tem algum, né? Para tentar ver qual é a causa da morte, né? Então ele sempre abre o estômago, então você vê dentro do estômago como é que é a comida ali dentro do estômago. Tudo, né? O músculo, né? Os ossos, tal, eles abrem, chega até o osso, tal. O sangue, né? O cérebro, eles sempre tiram o cérebro também. Uma coisa interessante. Bom, eu não sei se eu devo descrever ou não. Vou fazer só mais esse, aí eu paro. Eu juro que esse é o último, eu paro com esse assunto. Mas, por exemplo, eles cortam, né? Assim, né? Abre a cabeça, tira o cérebro. Não, eles cortam aqui atrás, né? Eles cortam aqui atrás, puxam a pele para fora, assim, né? Às vezes você pode puxar a pele inteira e tirar o rosto da pessoa. Você tira o rosto como se fosse uma máscara, né? Por trás tem a caveira, né? Então é uma imagem interessante, né? Você vê porque o rosto é onde a gente mais associa, né? Com a pessoa, né? Você vê a pessoa tirar o rosto assim como se fosse uma máscara. Fala, cara, não tem ninguém ali, né? Não é uma pessoa, é apenas pele, né? A pele, ossos, sangue, pus e carne, etc. Bom, então é uma fonte de informação, né? Essas imagens todas você procura guardar aquilo, né? E aí quando você vai sentar em meditação, né, no mosteiro, na sua cabana, tal, você usa aquilo, né? Tenta usar aquilo como objeto de reflexão, né? E vai tentando desfazer, né? O desejo pelo corpo físico, o apego pelo corpo físico, vai pouco a pouco fazendo a mente aceitar a realidade da impermanência, a realidade da morte, etc. E tudo isso vai tendo um efeito na sua mente, né? Conforme você vai realizando esse tipo de prática, aquilo vai gerando uma reação na mente, né? Vai reorganizando a mente, vai removendo alguns tipos, né, de padrões mentais, vai desenvolvendo outros tipos de padrões. Quando combinado, né,
você botar isso dentro do contexto do ensinamento do Buda, do objetivo da prática budista, né? Então isso tudo vai gerando, né? Gera um senso de urgência, gera um senso de, né, a importância da mente, né? E quão tão pouco importante é o corpo, né? Como a mente é importante, etc., né? Gera um senso de importância do karma, a importância dos bons atos, a importância de cultivar a mente, a importância de alcançar a libertação, né? Tudo isso vai sendo gerado, né? De maneira espontânea, como consequência, né? Você não precisa se preocupar em fazer isso acontecer. Você só vai realizando essa prática de contemplar o corpo e, naturalmente, aquilo vai tendo efeitos na mente, né? Quando feito de maneira correta e quando feito dentro do contexto correto, né? Caso contrário, o efeito pode ser nocivo, né? Mas dentro do contexto correto, né, com as condições corretas e feito de maneira correta, então isso tem um efeito bastante benéfico, né? E pode levar a mente a um estado de paz assim absurdo, né? Muito, muito, muito grande mesmo, assim. Então as pessoas, isso deixa você contemplar isso, vai levar a mente a ficar deprimida. Se você fizer mal feito, leva a mente a ficar deprimida. Se fizer bem feito, leva a mente a ficar extremamente pacífica, né? E extremamente agradável, porque as pessoas não percebem, porque é uma coisa tão constante, né? Tão presente 24 horas por dia na mente delas, o medo constante da morte, né? E não só o medo da morte, né? A preocupação com o corpo, né? O corpo vai ficar doente, o corpo está desconfortável, estou com dor nas costas, estou com frio, estou com calor, estou sujo, meu cabelo está despenteado, minha pele está feia, meus dentes não estão escovados, eu estou com fome, o mosquito está me picando, né? E o medo da velhice, o medo de acidente, o medo de violência, o medo de doença, o medo de... Sabe, é um assunto constante, né? Corpo, mas é tão constante que as pessoas não percebem mais, né? Mas se um dia você conseguir botar esse assunto de lado, sabe, se tiver você conseguir, sabe, se você está desenvolvendo esse tema, né, do corpo e da morte e tal, de maneira contínua, de maneira, como é que chama isso? Frequente, né, consistente, né, com consistência, né, você vai desenvolvendo esse tema. Um dia você chega, né? Um dia chega um ponto que você consegue, né, experienciar a mente largando do apego com relação ao corpo, né? Nem que seja temporariamente, né? Mesmo que seja só por alguns instantes, ao largar o apego ao corpo, né? Você vê assim a diferença, fala, putz, então é esse o tamanho, né? É esse o tamanho do apego, né? Só quando ele está ausente é que você vê a diferença, né? Enquanto ele está presente, é tão usual e tão costumeiro que você nem consegue notar a diferença, né? Nem consegue notar a presença dele, né? Mas quando ele cessa, né, mesmo que seja por alguns instantes, ele cessar, você, uau! Isso realmente queima a mente, isso realmente perturba a mente, né? Então, uma coisa que eu digo para as pessoas, né? E também, né, baseado no que os mestres dizem, né? Lompó apanhalado, né? Costumava dizer, corpo é sintoma de burrice. É sintoma, eu acho que é isso que ele falava assim, né? Não sei, Guilherme, eu acho que ele falou burrice, quem fala sou eu. Eu duvido que ele falasse burrice, ele deve falar alguma palavra mais inteligente do que eu. Mas corpo é sintoma de... Eu acho que ele falava burrice, sim, ele falava ignorância, né? Corpo é sintoma de ignorância, né? Se você tem um corpo, então isso é resultado de ignorância, né? Então, que eu costumo, na minha opinião, né? Ter um corpo é mau negócio, né? É mau negócio para quem tem uma mente saudável, né? Para quem tem uma mente saudável, o corpo físico é um mau negócio, é um prejuízo, né? Para quem não tem uma mente saudável, o corpo físico é uma vantagem, né? É um lucro, né? Mas para quem tem uma mente saudável, o corpo físico é um prejuízo, porque é uma fonte constante de irritação para a mente, né? E leva a mente a ficar pior, né? Leva a mente a vir um peso, um fardo para a mente carregar, né?
Então, esse tipo de coisa você consegue averiguar por si mesmo, esse tipo de coisa. Se você realizar essa prática de maneira correta e obter os resultados, né, esperados, né, você consegue ver por si mesmo isso. Né? É uma experiência assim, pessoal que você enxerga por si mesmo. Né? Bom, então, isso com relação à prática monástica. Né? Então, para vocês, né, que não são monges, né, que não têm acesso à autópsia e também, né, talvez não tenham ainda, né, o tipo de desenvolvimento mental, né, que façam que a prática possa ser feita nesse nível, né, sem dar maus resultados, né, o que é que vocês podem fazer, né, com relação à contemplação da morte, né? Eu sugiro usar contemplar em termos de impermanência, né? Duas coisas que você pode contemplar, eu acho que seria interessante vocês talvez pensarem a respeito, né? Aí como é que vocês fazem? Você usa o pensamento, né? Vocês podem até sentar em meditação, se vocês quiserem, se achar mais conveniente. Senta em meditação e começa a tomar isso como um tema de reflexão, né? Você desenvolve o assunto. Né? Começa de um ponto e vai desenvolvendo o assunto, vai vendo aonde é que a sua inteligência leva o assunto. Né? Então você pode, por exemplo, investigar, né? Uma coisa que a Diana Passano mencionou rapidamente, né? Não sei se vocês pegaram ou deram importância a isso, mas é um assunto muito relevante. Né? A enorme variedade de forma pelas quais as pessoas morrem. Né? A enorme variedade de experiências de morte que são possíveis nesse mundo. Né? Por que isso é interessante de pensar a respeito? Porque a maioria dos casos a gente acha que a pessoa simplesmente desaparece. Né? Por exemplo, você está pensando numa figura histórica, Winston Churchill fez isso, não sei o que lá, Segunda Guerra Mundial, ele faleceu com 70 anos. Aí na sua mente, né, você tem a ideia da pessoa, o que ela fez e tal, aí ela faleceu e pronto, sumiu. Pum, sumiu a pessoa. Né? Mas você pensa bem, peraí, mas como é que foi essa morte? Como é que foi a experiência disso? Né? Qual foi a sensação dele de morrer? Né? Porque senão a gente tem sempre essa ideia, a pessoa desaparece, né? Então, minha tia foi assim, tal, ela teve câncer e faleceu, mas pronto, a pessoa sumiu. Né? A sua mente não constrói a ideia, né? De, peraí, mas exatamente como que foi isso? Qual foi a sensação dela? Como é que foi a experiência da morte, né? Então, você pode treinar a mente, né? Sempre que você leu de alguém que faleceu, uma figura histórica, ou uma pessoa que você conhece, né? Não deixe a mente passar por cima do assunto, né? Volta aí. Morreu como? Né? Mesmo que você não tenha assim, não precisa ficar perguntando, né? Imagina o cara falar, ô rapaz, isso não sabe o que aconteceu, meu pai faleceu, mas eu mesmo falei, mas como exatamente ele faleceu? Mesmo? Conta mais detalhe, o cara vai achar que você é doido, né? Você é algum psicopata ou algum tarado sexual, sei lá o que o cara vai achar de você. Então tem um pouco de noção, né? Não vai querer ficar perguntando detalhe, o cara acabou de perder o pai, você vai querer saber exatamente o detalhe de como foi. Mas você pode usar a sua imaginação, né? Você vai saber, ó, ele morreu de insuficiência renal, ele morreu atropelado, ele morreu de assalto, etc. Você pode, né, refletir a respeito disso, né? Como será que... Porque e também trazer isso para si mesmo, né? Essa mesma morte está disponível para mim, né? Essa pessoa morreu assim. Essa mesma morte está disponível para mim. Né? Eu não sei se eu também vou morrer assim. Né? Então você traz para si mesmo também o assunto. Né? Eu também um dia vou experienciar algo parecido. Né? Talvez isso ou talvez outra coisa, mas é algo nessa linha. Né? Então você começar a se familiarizar com a ideia. Né? De que um dia você também vai falecer. Né? Então para você se familiarizar com a ideia que um dia você vai falecer, você precisa primeiro fazer a ideia, né, de que a morte existe tornar-se algo real. Né? Trazer a morte para um aspecto de realidade, não para um aspecto de ideia abstrata. Né? Mas é uma coisa real, que de fato acontece com todas as pessoas. Então você ensina a mente a olhar isso, né? A aceitar essa realidade. Então procure, você pode refletir dessa maneira, por exemplo. Né? Usar esse tipo de reflexão. Que mais você pode fazer com relação a isso? Olhar sobre o aspecto da impermanência, né?
Então você sempre vê alguém, se você achar muito difícil, né, contemplar a sua própria vida, né, contemple a vida de uma outra pessoa, né, com essa pessoa tem todo esse esforço, ela tem toda essa preocupação e tal. Como é que isso, qual é o valor, né, de todo esse esforço que ela faz quando você traz à frente a noção, né, de que um dia essa pessoa vai falecer, né? Essa pessoa está brigando por tudo isso, mas um dia ela vai falecer, né? Então, o que ela vai levar disso, né? O que ela leva para outra vida, né? Quando eu estava falando sobre hoje sobre negócio de karma, né? É importante, né, para você conseguir fazer essa reflexão, né? O que ela vai levar de tudo isso, né? Quando ela morrer, o que é que ela vai conseguir carregar disso? Né? Você pensar até em termos de estudo, né? As pessoas memorizam enciclopédia, memorizam textos, tiram diplomas, e aí você leva o diploma junto, né? Quando você morre, não. Até aquilo que você aprendeu, você perde, né? A linguagem que você aprendeu, falou a vida inteira, né? Quando você morre, vai tudo pro lixo, né? Quando a pessoa renasce, ela não sabe falar nada, né? Zero. Né? Então, o que é que você leva, né, para realmente é algo que vale a pena investir tempo e esforço, né? Se você refletir de maneira correta, né, que você vai chegar à conclusão que vale a pena investir tempo e esforço só nas boas qualidades da mente, né? As boas qualidades da mente vale a pena investir tempo e esforço, né? Boas amizades é algo que vale a pena investir tempo e esforço, porque as boas amizades elas atravessam, né, a barreira da morte. Os bons relacionamentos vale a pena investir tempo e esforço. Boas qualidades da mente vale a pena investir tempo e esforço. Esse tipo de coisa, né? Bons atos, né? Boas ações, né? Tudo que fomenta saúde mental, tudo que fomenta clareza mental, tudo que fomenta bons estados mentais, treina a mente, né, a ter o hábito de ser saudável, né? Treina a mente nas boas qualidades mentais, de forma que aquilo se passa a ser automático da mente, né? Esse tipo de coisa, né, atravessa, né, a barreira da morte, né? Então você reflete, né, uma boa reflexão, né, para você ver o que é que na vida tem valor ou não, né? Então, porque aí mesmo quando você vai, né, mesmo que você tenha esse tipo de visão, né, cultivo da mente é muito mais importante do que cultivo dos bens materiais, né? Ainda assim, né, você vai tendo essa visão, você não vai negligenciar o mundo material, né? Porque você sabe, para que eu tenha um ambiente saudável para cultivar a mente, eu preciso de ter saúde, eu preciso ter segurança, né? Eu preciso ter um local onde eu possa sentar e estar seguro, não ficar preocupado se alguém vai entrar aqui e me agredir, né? Então você precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de alimentos, precisa de força para praticar meditação. Você tem que ter energia para sentar em meditação. Você não vai conseguir sentar em meditação se você estiver passando fome, né? Saúde, etc. Esse tipo de coisa, né? Também você não vai conseguir existir sem o suporte da sociedade ao seu redor. Então você tem que desenvolver um relacionamento saudável com a sociedade ao seu redor. Você não pode ficar brigando, que nem eu contei outro dia, né? A história dos monges ficando com raiva porque passava carro na estrada, né? Você não pode ficar brigando com a estrada, porque aquela estrada é a estrada que você usa, né? Então você tem que ter um relacionamento saudável, né? Tanto com o ambiente ao seu redor, com as pessoas ao seu redor também, né? Porque isso gera a oportunidade de você desenvolver a sua mente, né? De você se dedicar, né, de maneira mais produtiva ao cultivo mental, né? Então você não vai deixar de tomar banho, você não vai deixar de ganhar salário, você não vai deixar de conversar com as pessoas. Você vai fazer tudo o que você fazia antes, só que você vai fazer não agora com o objetivo de obter prazeres sensuais, alimentar o meu ego, alimentar minha vaidade. Na verdade, você vai tudo a mesma coisa que você fazia antes, só que agora você vai fazer com o objetivo de gerar condições para que você possa ter uma prática tranquila e sem muitos obstáculos. Então você ainda vai trabalhar, ainda vai fala com o vizinho,
ainda se alimenta, ainda toma banho, ainda cuida do corpo, faz exercício, mas você não faz mais exercício por vaidade. Você faz exercício para que o seu corpo seja saudável e você possa praticar sem muitos obstáculos e assim por diante. Né? Então você pode refletir da maneira que você achar melhor, né? de forma que você consiga trazer essa noção, né? A realidade, a verdade da morte, ela tem que ser trazida à realidade, ela tem que deixar de ser uma ideia abstrata e longínqua e tornar-se uma ideia presente aqui e agora. Né? Então, a maneira pela qual vocês conseguirem, né, fazer isso é válida, né? Usando, como eu falei, né, você refletir, prestar atenção, né, quando você ouve dizer que alguém morreu, faça o trabalho, né, voluntariamente, procure refletir como será que foi essa morte, né? Não, porque a tendência da mente é simplesmente como se a pessoa desaparecesse, né? Isso cria uma ilusão, né? Isso cria uma percepção equivocada da realidade, né? Então você faz um esforço, não se esqueça de pensar nisso, né? Não pense só na vida da pessoa, né? Como ela era bacana, mas e aí ela faleceu, e como é que foi essa morte? Né? Tente também inserir essa informação, né? Quando você lembrar de alguém, né? Ou se estiver estudando a vida de alguém, também insira essa informação, né? Tente trazer para o nível da experiência, né? Como é que será que a pessoa se sentiu? Né? A pessoa tinha cirrose, né? Como é que foi a sensação de morrer de cirrose, de insuficiência renal, sei lá o que as pessoas, todas as coisas diferentes que as pessoas morrem, né? Diabetes, derrame cerebral, doenças diversas. Qual será que é a sensação de passar por isso, né? Morrer por acidentes, acidente aéreo, acidente de carro, acidente de barco, afogamento, tiro, facada, milhão de coisas diferentes, incêndio, né? A pessoa morrendo em incêndio, como é que é a sensação disso? Então você tenta, né, trazer isso para o nível da experiência, né? Para que a sua mente comece a fabricar a ideia, né? Na verdade isso acontece mesmo. E não só acontece mesmo, como provavelmente é possível que ocorra comigo, né? Como exatamente vai acontecer comigo, eu não sei, mas com certeza vai acontecer comigo, né? Então, e aí também você pode também refletir, né, quando você conseguir, né, trazer esse assunto para a realidade, né, você pode também dar sequência ao assunto, né, e começar a comparar isso com a vida, né? Então, bom, se isso é realidade, então nessa vida o que é mais num espectro, né, numa gama assim, né, o que é que está mais próximo do ter valor e o que é que está mais próximo de ser inútil, né? E também danoso, né? Além do inútil tem o danoso, né? O inútil ainda é o ponto médio. Se você conseguir continuar seguindo em frente, você chega a diferentes níveis de prejudicial, né? Tem o prejudicial, tem o inútil, tem o útil, né? Então isso tem diferentes graduações disso. Nem tudo às vezes tem um pouquinho de danoso e um pouquinho de inútil, né? Não é 100% inútil, além de ser um pouquinho inútil, mas também gera um certo malefício, né? Também não se esqueça da questão tempo, né? Mesmo que alguma coisa seja assim, em termos de qualidade mental, não é nem útil nem danoso, é meio não faz nada, né? Não prejudica e não ajuda. Mas quando você põe a dimensão tempo no assunto, né, então é danoso, porque desperdiça tempo, né? E tempo é curto, né? Uma das coisas que vai começar a ficar presente na sua percepção da vida, né, quando você fizer esse tipo de reflexão, né, de maneira consistente, né, com boa qualidade, essa noção, né, de como é curto o tempo de vida que a gente tem, né? Mesmo quando a gente morre em idade avançada, é muito pouco tempo, né? Então você também pode refletir sobre esse assunto, né? Um aspecto da morte que você pode refletir, né? É essa questão do tempo, né? Como é curto o tempo de vida, né? Então as coisas inúteis, elas têm um peso, elas têm um preço, né?
Mesma coisa que é inútil, ela tem um preço, ela consome o seu tempo. Então, tá? Eu procuro não desperdiçar, né, tempo com coisas que eu sei que é inútil, né? Então, às vezes, ao ponto de ser grosseiro com as pessoas, às vezes, né? Se eu vejo, né, que não tem nada de útil nem para mim, nem para aquela pessoa, eu simplesmente levanto e vou embora, sabe? Eu não tenho problema em ser desagradável com as pessoas quando eu vejo que é necessário. Se eu perdi a esperança com alguma pessoa, não tenho como ajudar essa pessoa, então eu corto. Tá? E não desperdiço mais meu tempo. Né? Por exemplo, às vezes chega a ser meio caricato, às vezes, né? Quando tinha um monge morando aqui no mosteiro, né? Um monge morava aqui no mosteiro. E quando ele estava aqui no mosteiro, eu estava ali, né? Presente e tal, ajudando, tudo bem, né? Ele foi embora, né? Eventualmente chegou a hora dele ir embora e foi embora, né? Aí ele estava voltando, conversando com o outro monge, né? Então é a pessoa tal, né? Ele falou o nome, eu falei, pessoa tal, rapaz, quem que é essa pessoa? Eu sei que eu deveria saber quem é essa pessoa, mas não consigo. Quem que é esse cara, né? Essa pessoa que ele está falando, quem que é mesmo? Aí, é aquele monge, ele estava aqui mês passado. Mas é assim, né? Quando a pessoa, eu falei, quando a pessoa sai do mosteiro, não é mais assunto meu, sabe? Se não está aqui, não é assunto meu. Meu problema é só com quem está aqui. Saiu do mosteiro, desaparece da minha mente. Eu nem sei quem é mais, eu até esqueço. Simplesmente eu não ocupo a minha mente com esse assunto. Não é assunto mais meu. Ele foi morar em outro mosteiro, não é assunto meu. Acabou. Eu até esqueço quem é a pessoa. Né? Chega a ser ridículo a esse ponto, né? Então não precisa ser tão exagerado como eu, né? Mas essa noção, né, de que coisa inútil é caro, né? Perder tempo é muito caro, tempo é muito valioso, não dá para você perder tempo com coisa inútil. Né? Então você ter essa noção também é bastante importante, né? Então eu sou bastante chato com esse assunto, né? Eu não tenho muita. Se eu sei que algo é inútil, eu não engajo, não estou preocupado, mesmo que a pessoa fique ofendida, sinto muito, problema seu. Né? Eu tenho muito pouco tempo. Não dá para desperdiçar tempo com coisa inútil. Que mais? Sim, né? A questão como é curta a vida, né? Uma forma de que você refletir a respeito, né? Por exemplo, mesmo quando uma pessoa viva até os 80 anos, ainda assim, não dá tempo de fazer muita coisa se você parar para pensar a respeito. Né? Não tem como você, por exemplo, sabe, eu vou criar família e ter filhos tal, e aí depois eu vou mudar, eu vou fazer alguma outra coisa. Não vai. Né? Se você chegou no nível de vai ter filhos e criar família, já era, é pro resto da vida isso. Você não vai ter um ponto em que você comece do zero novamente, sabe? Não dá tempo. Quando você finalmente, seus filhos estão grandes, já tá com mais de 50 anos, não dá para recomeçar nada, não dá para você começar um novo curso de faculdade, não dá para você abrir uma nova empresa, não dá para você pegar sabe? Não tem como você mudar de estilo de vida assim de maneira tão rápida. Já tá com 60 anos, não tem mais como recomeçar do zero, né? Mesmo porque já não é mais a mesma coisa, né? Não dá para você voltar a ser jovem. Né? Então você vai lá, eu vou construir um império, eu vou construir uma empresa, né? Eu vou construir uma rede de lojas e tal, e aí depois eu vou virar um jogador de futebol. Não vai, não tem como. Né? Até você conseguir construir um negócio, construir uma empresa, não dá para você voltar e virar agora, bom, já fiz algo em minha empresa, agora eu vou seguir uma carreira em esportes. Não vai, não dá tempo. Não dá tempo. Né? Não tem como você fazer isso. Então é muito curto. Né? Você pensar o que dá para fazer num período de uma vida é muito curto. Né? Então você tem esse senso de urgência, né? Não desperdiçar tempo. Né? Então esse tipo de reflexão, né? Tudo isso são sugestões, né? Exemplos de como vocês podem pensar. Né? Então você senta, né? Basicamente você ou senta em meditação, ou senta num sofá, ou mesmo caminhando, se você se sente mais confortável caminhando, né? Mas aí você desenvolve o tema.
né? É uma meditação que você faz ativando o cérebro, né? Você pensa, discursa a respeito, analisa, olha por diferentes aspectos. Né? Você tem que usar o pensamento discursivo, você tem que usar o pensamento conceitual, né? Usar memórias, né? Pessoas que você já viu falecer, que você sabe que morreu, que você presenciou, que você ouviu falar, que você consegue imaginar, né? Então você usa memória, usa imaginação, usa raciocínio, né? E você desenvolve o tema. Né? Você senta e desenvolve esse tema na sua mente. Como já foi dito anteriormente, né? Inicialmente, principalmente com relação a si mesmo, né? Não é tão fácil você quebrar, né? a barreira das quilessas, né? Você pode sentar e desenvolver o tema, imaginar a sua morte, e ainda assim você não sente nada, né? Você tenta imaginar você a sua morte e tal, você não sente nada, não dá sensação nenhuma, né? Porque realmente é uma malha muito firme, muito como é que chama isso? Muito fechada, né? É um emaranhado muito fechado de ilusões, não é fácil de quebrar, de romper, né, essa barreira, né? Mas tudo bem, você vai cavucando pouco a pouco, tá? Você vai como se tivesse uma lixa, né? Você não tem uma picareta na mão, né? Mas você tem uma lixa, vai lixando a parede. Uma parede de tijolos, você vai lixando, ela vai gastando, sabe? Vai lixando, vai lixando, vai lixando, vai lixando. Um dia você chega do outro lado, né? Então não importa se mesmo que você ache que não está dando resultado tão rápido como você gostaria que desse resultado, ainda não tem problema, ainda assim você insiste, né? Porque mesmo para os monges também é assim, né? Você vai praticando essa meditação, você não vê muito resultado imediatamente, né? Você vai praticando, mas chega um dia que ela estala, né? Muitas pessoas descrevem isso, né? Relatam essa experiência, né? Como eu falei, né? Às vezes aparece espontaneamente, né? Você vai sentar em meditação e de repente tem uma visão, né, que representa a morte, né, que aquilo tem um baque forte na sua psique, né, gera um insight muito grande, né. Às vezes não é nem sentar em meditação, né, que nem Ajahn, né, que ele simplesmente estava pedindo esmolas, né, e de repente via a mão da pessoa virar uma mão de caveira, né, a pessoa via, em vez de ver o dedo, unha, né, a pele, só via os ossos colocando a comida, né. Mesmo de olho aberto, às vezes a pessoa tem uma visão como essa, né? Ou então a pessoa está olhando uma foto no jornal e aquelas pessoas na foto viram cadáveres, né? Você vê aquilo assim com seus próprios olhos, né? Então aquilo gera um impacto assim, né, na mente muito grande, né? E às vezes leva a mente a ficar muito pacífica, né? Se feita de maneira correta, no contexto correto, a mente fica extremamente pacífica, né? Às vezes por muitos dias, né? Às vezes, assim, mais de uma semana, a mente é como se tivesse desligado o motor, né? Ela fica aquele silêncio, né? Então, essas coisas, às vezes, não é assim... Você não enxerga o progresso que está sendo feito, né? Você está construindo condições, né? Está acumulando informações, desenvolvendo padrões mentais, que um dia eles podem até se manifestar de maneira meio espontânea e meio que surpreendente, né? Então não fique desanimado caso você esteja realizando esse tipo de contemplação e não esteja enxergando resultados imediatos, né? Ou tão rápido como você gostaria que fosse, né? Apenas insista e tenha paciência, né? Aí é bom usar um pouco de fé, né? O Buda recomendou e elogiou muito esse tipo de contemplação, né? Todos os mestres elogiaram e recomendavam muito esse tipo de contemplação, né? Então você insiste, né? É uma forma útil de usar o seu tempo, né? Se não tem nada para fazer, em vez de ficar olhando o Facebook, né, senta e começa a refletir, né, sobre a impermanência, sobre a morte, sobre a vida, sobre o karma, o que de fato é valioso nessa vida, o que de fato é inútil nessa vida. Esse corpo é tão belo assim mesmo, né? Todo esse esforço e preocupação que eu tenho em cuidar do corpo, em enfeitar o corpo, será que vale mesmo a pena todo esse esforço, né? Será que não dava para fazer de maneira mais simples isso não? Porque no final, o que é que sobra disso tudo, né?
Será que o tempo de... Né, porque não é só o ato de pentear o cabelo, lavar o cabelo, a preocupação, né? A ansiedade, a preocupação, né? Com o assunto constante, mesmo quando você não está efetivamente, conscientemente se preocupando, ainda se está no fundo da sua mente, né? Será que eu estou correto? Será que eu estou sujo? Será que eu estou penteado? Será que eu fiz a barba? Meu cabelo está feio? Minha maquiagem está correta ou não? Eu estou gordo? Eu estou magro? Sabe? Será que vale a pena mesmo tudo isso? Né? Então você reflete com frequência sobre esse assunto e isso vai começar a mudar o seu ponto de vista com relação à sua existência e o mundo ao seu redor. Né? E se feito de maneira correta vai levar a mente a ficar mais sábia, mais pacífica, mais caridosa, mais bondosa e mais feliz também. Né? Porque quando a mente está livre de ilusões, né? Ela está em harmonia com a realidade, ela está mais tranquila e feliz também. Ok? Então por hoje é só. Então vamos